Meus amigos, pois é, né? A internet São Paulina entrou em ebulição aí nos últimos dias com uma informação de que o São Paulo monitora Fernando Zampedri, né? Um veterano de 37 anos lá da Universidade Católica do Chile, né? E, enfim, a gente foi atrás para saber detalhes, se interessa mesmo, se não interessa. E descobrimos coisas interessantes sobre essa situação que veio à tona pelas mãos do competentíssimo Valentim Furlan, jornalista, amigo da casa aqui, já foi colaborador da casa. O menino tá mandando bem, muito bom mesmo. Sigam ele nas redes sociais. Não dá ponto sem nó. É dele a informação de que o São Paulo negocia com a dupla da Ferroviária, né, que foi oferecida aí pelo Juliano Bertolucci, com quem o Casares mantém ótimas relações, né? E é ele que trouxe esse furo de que o São Paulo tem interesse aí nesse veterano de 37 anos. E aí, claro, né, minhas redes sociais, cara, viram um pandemônio, né? Pô, verdade, não verdade, mentira, não sei o quê, blá blá blá, procede, não procede. A gente foi atrás apurar as informações, mas de antemão já quero dizer que se o Valentim Furlan tá publicando, pode confiar, viu? O Valentim, ele é um cara que tem fontes apuradíssimas, é um cara chato, como todo repórter tem que ser, né? De pegar telefone e ficar insistindo, né? Aliás, aqui fazendo um parênteses, tá? O Valentim faz parte aí dessa nova geração que tá cobrindo o São Paulo, né? E eu acho que você, torcedor São Paulino, você é muito privilegiado, tá? Você é muito privilegiado de poder ter tantos jovens competentes nessa cobertura segmentada do São Paulo. Não estou falando de setorista, tá? Pessoa de repórteres de grandes veículos, que são bons, ótimos, são todos. São Paulo é muito privilegiado na sua cobertura cotidiana. E o Valentim, assim como o Gabriel Sá, como o Alexander Vieira, são pessoas, cara, que são repórteres natos. Então São Paulo tem uma gana aí de imprensa segmentada muito boa, tá? Siga a todos, tá? Não fique aqui só no Avante Meu Tricolor, não. Vá lá, siga o Valentim, siga o Alexander, siga o Gabriel Sá, leia o Arquibancada Tricolor, leia o blog do São Paulo, do Zanqueta. Para você, realmente, São Paulo, ele tem uma mídia segmentada muito diferenciada em relação a outros clubes aí, e isso merece ser valorizado. Parênteses fechados, né? Então, se o Valentim tá dando, gente, já confiem de antemão, tá? Vamos parar com esse papo aí de que, pô, não procede, isso aí é mentira, pô, blá blá blá. Cara, vamos confiar nas apurações dos colegas, nas apurações de jornalistas sérios. Como eu disse, ninguém acorda de manhã e imagina, vou colocar um atacante de 37 anos que joga lá no Chile desde 2020, né? Teve um ano aí no Rosário, a gente vai falar sobre isso, mas ninguém vai acordar e falar assim, pô, vou pôr esse cara aí como substituto do Caleri. As coisas não surgem desse jeito, né? Não são tiradas da nossa cabeça, né? Podem acabar não se confirmando depois, mas sempre tem esse pé, esse QI, esse tato de que alguém falou pra gente, né? A gente não imagina essas coisas, tá? Importante deixar isso muito bem claro, tá? Porque, de fato, a notícia veio à tona um pouco antes do jogo contra o Grêmio, no sábado à noite. Eu folguei no domingo, né? Então, um dia sem olhar minhas redes sociais, quando eu fui olhar hoje, tava um pandemônio aí com o nome do veterano aí, né? Muita gente insatisfeita, né? Então vamos lá, vamos falar sobre Fernando Sampedri, que a gente apurou aí durante o domingo mesmo, de folga, né? Quando eu tô de folga, toma aquele procedimento, né? Eu apuro, mas não escrevo, não gravo vídeo, não falo nada, porque aí também é demais, né? Mas a informação, ela não dorme, ó o microfone caindo aqui, a informação, ela não dorme, a informação não dá pausa, e aí o setorista também tem que se manter aí, né? Tem que se manter atuante, né? Antes, rapaziada, você sabe, né? Tem que pedir para vocês, até com uma forma do YouTube, ajudar a gente aí na propagação dos vídeos, na repercussão do canal, no maldito engajamento, né? Que é um tormento dos tempos atuais, mas é necessário para que a gente continue crescendo nessas plataformas, né? A plataforma quem manda é o Google, a gente tem que seguir a cartilha do Google. E o Google pede para que o robozinho dele dê
venda esse vídeo para mais pessoas, que a gente vem aqui e peça o like. Então vou pedir para você encarecidamente que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e o mais importante de tudo, aí depende de você principalmente, né? Que você venda esse vídeo, você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis dentro da sua bolha São Paulina aí, manda nos grupos de torcedores, manda, mesmo se for para falar mal, não importa, né? Se você não gostar, deixa o dislike, não importa. O Google já entende que você sentiu algo por aquilo que você está vendo e é isso, no final das contas, que vale, né? Que importa. Então, ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal, tá? E claro, a gente tem que pedir também, como jornalistas independentes, né? Que não trabalhamos para grandes veículos, não temos carteira assinada, né? Não temos salário no final do mês. Se você quiser e se você puder, que pense com carinho na possibilidade de ajudar o Avante Meu Tricolor. QR Code está na tela para você fazer a sua doação pelo Pix. Tem aqui embaixo também nos 3 pontinhos a opção do Amei, que você manda sua doação aqui pela própria ferramenta, né, pela própria plataforma do YouTube. Tem o HiPi, que para alguns usuários é liberado. O meu hoje estava liberado. Dei 3 HiPis aqui. 3 HiPis não, 3 Hypes, né? Eu corrigi aqui a pronúncia, né? 3 Hypes aqui pro Avante Meu Tricolor. Então, se tiver liberado para você aí, deixa o seu hype, isso aí, o hype é de graça, tá? Mas pense com carinho na possibilidade de entrar no nosso clube de membros, tá? Aqui do Avante Meu Tricolor. Lembrando, como recompensa, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Pense com carinho, tá? Se tiver aí um cascalhinho sobrando, quiser ajudar os coleguinhas que produzem, trabalham de forma independente para manter você bem informado, é importante, né? É importante para que a gente continue tendo uma dedicação exclusiva aqui, né? Para esse projeto, para o Avante Meu Tricolor, enfim, para manter você que confia na gente muito bem informado. Se não tiver dinheiro, não tem problema, cara. Deixa o like aí, é de graça, já ajuda demais, tá certo? Vamos lá, já perdi muito tempo, né? Fernando Zampedri, 37 anos, né? Primeira coisa que eu acho que o Valentim não falou, e muita gente que vem repercutindo a notícia não falou, é que não é inédito o suposto interesse do São Paulo no jogador, tá? Eu fui pesquisar matérias do tempo que eu trabalhava num grande portal aí esportivo, cobrindo São Paulo, né? E o Fernando Zampedri, ele faz 2 gols do São Paulo no duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022. Ele faz um gol lá no Chile, faz um gol aqui no Morumbi, né? O 4-1, até a estreia do menino Rodriguinho, né? Que o Rodriguinho já estreia marcando gol e tal. O gol da Universidade do Chile é dele. Então, ele fez 2 gols no São Paulo naquela campanha que terminou no vice-campeonato, né? O São Paulo perde a final pro Independiente Del Valle, né? Então ali, obviamente, ele tá aí, 2022, você tira 3 anos, 37 menos 3, ó, o jornalista passando vergonha fazendo conta, 34 anos. Para 2023, se você for procurar aí na internet, cara, né? No Google, ou outro buscador da sua preferência, você vai encontrar que o nome do Fernando Zampedri foi monitorado pelo São Paulo como um possível reserva do Caleri. Naquela ocasião, ainda com o Rogério Ceni no elenco, o São Paulo tinha como prioridade para o mercado de transferências a contratação de um centroavante reserva, né? Todos vocês vão se lembrar que alguns dias depois já de iniciada a pré-temporada São Paulina, né, acabou desembarcando o Erisson por empréstimo junto ao Botafogo, né? O Erisson hoje que está ídolo lá no Japão, né? Mas um dos nomes que foi cogitado na ocasião foi o do Fernando Zampedri. Foi um nome que o Rogério avalizou, né? Que o Rogério deu o aval, que o setor ali de desempenho do São Paulo, de scout do São Paulo, achou barato. Na época tinha todos esses problemas financeiros, tem mudado hoje, né? Hoje talvez esteja até pior. Mas o nome do Zampedri entrou na pauta do São Paulo, né? E aí depois, claro, com a chegada do Erisson, que deve ter saído mais barato, deve ter sido um nome de maior preferência do Rogério Ceni, a negociação virou água, e, enfim, o tempo passou e eu sofri calado. São Paulo tá aí, o São Paulo perdeu o Erisson, depois chegou o André Silva em definitivo, né? E o André Silva que tá dando conta do recado, apesar de alguns criticarem fortemente ele, né? Mas o fato é que o São Paulo se achou ali. Então, assim, nada mais natural
que no momento em que a diretoria fala sobre essa necessidade de se buscar um centroavante, de ter uma opção para o Caleri, pelo menos até o final do ano, nada mais natural que o nome de alguém que já foi avalizado internamente, o nome de alguém que provavelmente o Zubeldia, que é um técnico sul-americano, tem uma carreira sul-americana, uma carreira sudaca muito maior do que a do Rogério Ceni como treinador, tá? Deixando bem claro. O Rogério nunca treinou um time da América do Sul sem ser os brasileiros. Né? O Zubeldia não, né? O Zubeldia rodou o continente inteiro praticamente. Né? Dá para contar nos dedos os países que ele não trabalhou. Né? Então, nada mais justo que talvez esse nome tenha sido falado, levado ao Zubeldia e ele tenha concordado, ele tenha avalizado. Tá? Então, assim, para deixar claro que o São Paulo já olhou o Zampedri. O Zampedri já era um cara que estava lá com o scout pronto e, assim, uma coisa leva a outra, né? Já era algo interno ali, né? Mas quem que é esse Fernando Zampedri, né? Quem que é o Zampedri? O Zampedri é um cara, como eu disse, 37 anos, muito veterano, tá na Universidade Católica, ele é ídolo lá na Universidade Católica, é um cara que a torcida da Católica adora ele, como acontece muitas vezes aí em muitos países da América do Sul, quando o cara tá suspenso, ele vai lá ver o jogo no meio da torcida, no meio dos barras bravas, dos íntias lá do time chileno, né? Assim, ele chega em 2020, vindo por empréstimo do Rosário Central. Rosário Central, aí a gente pode discutir se você considera o Rosário Central time grande ou não. O vídeo não é sobre isso, não é sobre esse debate. E me faltam até argumentos mais objetivos para entrar nesse debate. Mas o fato é que o Rosário Central é um time conhecido do futebol argentino, né? É um time que, via de regra, tá na primeira divisão, e aí, óbvio que já caiu algumas vezes, mas é um time que tá lá, né? Sempre disputava competições sul-americanas, rival do New Old Boys, né? E aí tem todo esse carinho do Rosário pelo São Paulo, por conta da final de 92, né, que impediu o New Old Boys de ser campeão sul-americano, né? Isso a gente pode se aprofundar em outro dia, quando não tiver muita pauta quente. Mas o fato é que, enfim, você pode considerar o Rosário. O Rosário é o time grande da Argentina onde ele atuou, né? Teve uma carreira longa lá, 6 anos, né, com a camisa do Rosário Central. É ídolo do Rosário Central também, só que em 2020 o Rosário Central empresta ele para a Universidade Católica, né? Ele volta em 2021 para o Rosário, só que ele agradou tanto lá na Universidade Católica que a Universidade Católica comprou ele em definitivo no meio de 2021. E aí, bem, o resto é história. Ele está lá desde então no clube chileno, tem um contrato até o final deste ano, e essa temporada foi produtiva para ele, né? Porque ele marcou 6 gols em 14 jogos disputados. Então, apesar da alta idade, apesar de ser um cara extremamente veterano já, ele tem um bom aproveitamento para um atacante, né? É um cara que, de fato, a idolatria dos íntias chilenos lá não é à toa, né? O cara tem faro de gol, né? Marcou 2 vezes contra o São Paulo, só pra você, né, ter uma ideia. O próprio São Paulo já foi vítima dele aí 2 vezes. Isso eu peguei só na Universidade Católica, né? Eu não sei se chegou a marcar gols contra o São Paulo lá pelo Rosário Central e tal. Aí é uma pesquisa muito maior, o tempo urge, a gente tinha que vir aqui falar. Então, esse é o Fernando Zampedri, é um cara realmente bem conceituado lá no Chile, bem conceituado em Rosário, né? É claro que a grande imprensa argentina está em Buenos Aires, então ele talvez não seja um cara tão falado assim, você não vai encontrar muitas reportagens dele num Olé da vida aí, num Clarim da vida, não é o Gráfico da vida, porque os caras dão mais atenção realmente para quem joga ali em Buenos Aires, na capital, na região metropolitana ali, né? Não é o caso do nosso queridíssimo Zampedri aí, que tem uma história curiosa no sentido dele ter sido revelado pelo Boca Unidos. Quem que é o Boca Unidos? O Boca Unidos é uma espécie de Juventus da Moca, com todo respeito aos meus amigos juventinos aí, mas é um Juventus da Moca, lá do bairro histórico de Buenos Aires, onde fica o Gigante Juniors, né? O Boca Juniors. Então tem o Boca Juniors, que é gigante, tem o Boca Unidos,
que é, vamos dizer assim, o segundo time da galera ali, né? Um time de bairro, né? Um minúsculo. Ele é nascido na região do Boca, ele é de Buenos Aires, ele é ali provavelmente deve ser torcedor do Boca Juniors, né? Mas o fato é que ele começou nesse clube menorzinho aí, né? Esse clube pititiquito aí do bairro lá, que é famoso, claro, pelo gigantesco argentino, não pelo glorioso Boca Unidos. Mas ele é cria lá das canteiras, né, como eles chamam as categorias de base, né? Esse é o Fernando Zampedri, né? A informação que a gente tem, a informação que a gente apurou, é que na ocasião, lá em 2023, quando São Paulo foi atrás para sondar valores, o jogador ficou bastante interessado em vir jogar no São Paulo, e desde então essa possibilidade sempre aparece, né, por parte dos empresários dele. Sempre há um contato de ó, nós estamos aqui, ó, se quiser nós estamos aqui ainda, hein? É um desejo do camarada aí, pelo que a gente apurou junto com as pessoas do São Paulo, é um desejo dele em vir jogar no futebol brasileiro, né? Ele tem esse sonho. Pode ser também por questões financeiras, o Brasil paga muito mais do que qualquer outro país na América do Sul. O camarada tá vendo lá que tem um Vegete da vida com 30 e tralá anos, marcando gol a rodo, que tem um Cano marcando gol a rodo, quer dizer, são dois jogadores argentinos que têm uma trajetória bem igual a dele, de não terem brilhado nos gigantes clubes argentinos, mas terem construído uma carreira sólida aí na América do Sul, né, em outros países sudacas, né. É meio que um histórico dele, né. Se você for pegar, é muito semelhante. E agora tem a questão da idade, né? Que o cara tá vendo que o Vegete aí é artilheiro do Brasileirão, o Cano é ídolo do Fluminense, né? Até hoje, né? Vai jogar Mundial de Clubes, né? E eram caras que estavam em outros mercados do continente sem ser no futebol argentino. Então, num ponto de vista prático, pro jogador, une o útil ao agradável, né? É você vir jogar no Brasil, que paga bem, e ter essa possibilidade de se destacar, de brilhar, né? E o São Paulo, convenhamos, né? É um colosso do continente, é um clube gigantesco, né, do continente, é um dos maiores clubes da América do Sul, é o São Paulo. Então é evidente que qualquer jogador sudaca, sul-americano, vai querer jogar no São Paulo, né? Se você for perguntar pro Messi, menininho lá em Rosário, se ele queria jogar no São Paulo, ele vai falar que queria, né? Óbvio. Para mim soa óbvio isso, né? Então, de certa maneira, o que houve agora, né, voltando para 2025, foi o contato do staff do jogador, dos empresários do jogador, oferecendo, porque essas notícias rodam, né? Você tem o presidente, o diretor de futebol, confirmando, né? Aliás, a matéria foi dada em primeira mão lá pelo Marcelo Braga, do Globo Esporte, né? De que o São Paulo realmente ia contratar um substituto para o Caleri. Então você tem isso, né? Você tem essa informação rodando no mercado. É evidente que empresários que vão procurar o São Paulo oferecendo jogadores. E no caso do São Pedro, esse contato existia, né, os contatinhos já estavam nas respectivas agendas, porque em 2023 houve essa procura do São Paulo pelo jogador, né? São Paulo foi lá, monitorou, Rogério avalizou, então estava ali. Provavelmente o WhatsApp, os WhatsApps das galeras aí, do Rui Costa, estavam no celular dos caras, né? O Rui Costa aí, também do futebol do São Paulo, estava lá no celular dos caras, ele simplesmente só pegou e mandou um oi sumido, né? Mas houve sim, houve. Como eu disse, né? Nosso papel aqui não é ficar mentindo ou desmentindo, né? Ah, não procede. Tem gente que faz isso aí, né? Na comunidade de informação são paulina, vamos usar esse termo. Ah, eu chequei lá e não procede, pô, é mentiroso e tal. A gente aqui não faz isso, né? A gente aqui valoriza a apuração dos colegas, valoriza as informações que os colegas nos trazem. Quando eu não consigo apurar, eu venho aqui e falo para vocês, falo, olha, as minhas fontes não falaram isso, né? Mas no caso do Valentim, aí, especificamente do Zampedri, o que teve foi isso, né? O que teve foi um contato lá do staff do chileno dizendo isso, dizendo, olha,
vocês querem? Ele tá afim de jogar no Brasil, vocês estão precisando de centroavante, o salário não é tão alto, né? Se quiser, tamo aí. É evidente que o São Paulo, por enquanto, trabalha com outros nomes. O nome mais forte que o São Paulo trabalha é do Carlos Vinícius. Eu já disse isso aqui, já trouxe essa informação aqui. Carlos Vinícius do Fulham, o contrato acaba no meio do ano. Vocês podem ver que quando dá essa... Se fala muito de um determinado assunto e esse assunto para de ser falado, isso significa, via de regra, que a coisa está sendo debatida, tá? Então, quando um dos dois lados querem, a informação roda, eles ligam pra gente, ou a gente liga, eles falam, né? Quando só um dos dois lados demonstra esse interesse. Quando os dois lados estão em negociação, estão falando, você pode ver que o assunto dá uma murchada, né? Você não vai ver, com todo respeito ao Nicola, desculpa, Nicola, não tô te atacando, só tô pontuando, né? Você não vai ver notícia no Nicola, notícia do André Hernan, notícia do Gabriel Sá, notícia minha, notícia do Alexander, notícia do Valentim. Por quê? Porque os caras estão conversando, né? E você pode reparar que sumiu o nome do Carlos Vinícius aí, como sumiu o nome do Brenner. Que, reitero e pontuo aqui, são os dois alvos prioritários do São Paulo para a janela de transferência. O Brenner, para ser esse atacante flutuante, que joga pelos lados do campo, para ser uma espécie de Lucianinho, vamos dizer assim, né? É um pedido do Zubeldia. O Zubeldia quer um jogador com essas características. E o Carlos Vinícius para ser esse centroavante, opção aí. No caso do Carlos Vinícius, ele tem bagagem, tem nome para chegar como titular, né? Para brigar pela vaga de titular com o André Silva. Então não dá para cravar a reserva, né? Não é reserva do André Silva, né? Porque o Caleri operou, né? Aliás, é importante a gente falar isso, né? Muita gente pergunta por que os diabos do São Paulo teriam atrás do centroavante. Muito simples, né, pessoal? O Zubeldia pediu, o Zubeldia quer mais um centroavante. Desculpa. O Zubeldia, ele quer mais um centroavante. Ele acha que só tem o André Silva. E por que ele acha que só tem o André Silva? Ele tá falando mal do Rian Francisco? Não. O entendimento, não só do Zubeldia, tá? De muita gente ali do CT da Barra Funda, que trabalha no dia a dia do CT da Barra Funda, é de que o Rian Francisco não tá pronto. E aí, para um mata-mata de Libertadores, se perde o André Silva, eles acham que vai ser uma pressão muito desnecessária, entendeu? O Rian Francisco assumir uma bronca, sei lá, uma semifinal de Libertadores contra o Flamengo. O Flamengo está classificado para Libertadores? Eu não lembro agora de cabeça. Estava para ser eliminado, né? Mas vamos pegar eles como exemplo, porque é o grande bicho papão aí do futebol atual, né? Fala Flamengo, as pessoas começam a tremer de medo, né? Ai, meu Deus, Flamengo, né? Mas, enfim, o entendimento do São Paulo é esse, né? Uma Copa do Brasil com o Palmeiras, de repente, aí você não tem o André Silva se machuca. Então, o São Paulo entende que o Rian Francisco não está pronto para assumir essa responsabilidade. O papel do Rian Francisco no elenco do São Paulo é esse. É o de ficar no banco como uma opção para o segundo tempo. Por enquanto, tá? Por enquanto. É claro que o futuro a Deus pertence. E o futuro, São Paulo enxerga que o guri tem um futuro muito promissor. Só que nesse momento, atualmente, agora, né, no dia 16, hoje é dia 16? Não, né? É quase dia 20, né? Esse vídeo está sendo gravado na madrugada de segunda-feira. Eu estou perdido no tempo, tá? Então o São Paulo entende que, assim, olha, tem que ir com calma, né? Não é um fora de série como é o nosso glorioso Lucas Ferreira, né? Esse o São Paulo entende que é fora de série. E a gente, de fato, tá vendo alguns outros nomes passarem na frente do Rian Francisco, como o do Luca, né? Inclusive, o meu dia gostou muito e, de fato, entrou com muita personalidade, mas existe essa precaução, né, com o Rian Francisco, né? Então é isso. São Paulo, na verdade, quer um centroavante, vai buscar um substituto do Calé, pensando se der alguma coisa sair da curva aí, né, durante essas disputas do mata-mata, né? Não há uma confiança plena no potencial do garoto para entrar e decidir jogo grande, né? Então vão buscar um substituto. Tem o Zampedri, tem o Carlão, que foi uma sugestão do Bertolucci, a gente já trouxe aqui. O Zampedri foi oferecimento. Tem o Carlos Vinícius, que é quem o São Paulo conversa nesse momento, né? Eu sempre digo assim, né, tá negociando? Não deixa de ser uma negociação, né? O Carlos Vinícius é amigo pessoal do Lucas, o Lucas está ajudando, existe uma questão aí financeira que está pesando demais da conta e a Luz continua pagando isso. Voltando, peço desculpas por isso, é um problema que eu não estou conseguindo resolver nesse momento. Divaguei aqui, perdão. Aí, ó, pagou de novo. Daqui a pouco vai ficar claro de novo aí. Ficou claro de novo. É assim.
Vamos que vamos, né, galera? Eu vou tentar mexer nas configurações aqui para solucionar esse problema, né? Mas o que a gente tem é isso, né? Então tem o Carlos Vinícius, o Mariano Dias, né? O horroroso lá dominicano, que jogava, foi revelado no Real Madrid, né? Eu diria, é horroroso mesmo, tá sem clube faz quase um ano, né? O cara é muito ruim, né? Ele foi descartado, né? Ele já tá acima do que o São Paulo pode pagar e é uma desconfiança interna, porque é um cara que tá parado há muito tempo. Né? Então os nomes que o São Paulo trabalha são esses três aí. Né? O Carlão, muito provavelmente, não houve um grande entusiasmo interno e a recepção, né, das redes sociais complicaram um pouco, tá? Complicaram um pouco. Tá? O zagueiro tá mais quente, tá? Mas isso eu já falei no vídeo do Juan, tá aqui no canal, você entra aí, navegue, não vou deixar cardzinho, não. Aqui no Avante Meu Tricolor não tem cardzinho, aqui no Avante Meu Tricolor você tem que navegar aí pelos menus, a casa é sua, aproveite. Né? Então é isso, acho que a questão tá respondida. A parada do Zampedri é essa, eu vi que o Valentim colocou lá que é por empréstimo. Não, não é empréstimo, é contrato de risco, tá? Isso aí eu posso corrigir o Valentim, porque foi o que as pessoas do São Paulo me falaram, né? Porque também, vamos ser bem realistas aqui, né, pessoal? Não tem muito nexo em você fazer um contrato de empréstimo com o cara, a Universidade Católica liberar o cara por empréstimo, um cara que tem contrato só até dezembro, né? Não tem muita lógica. É mais fácil se você assinar a liberação e liberar ele para São Paulo para ele assinar por 6 meses, enfim. Mas vamos ver, aguardar as cenas do próximo capítulo. O que tem é isso aqui que eu trouxe para vocês. 26 minutos, hein? Os vídeos são longos, mas dá seu jeito aí, cara. Põe aí lavando uma louça, no metrô aí. Não precisa ver minha cara, só precisa escutar a minha voz, né? Não precisa me ver aqui. Então, é mais fácil, né? Você põe aí, vai tomar um banho, escutando, essas coisas todas aí, tá? Se você chegou até o final, deixa aí, hashtag aí, tá? Hashtag aí, Zampedri no Tricolor. Deixa aí, hashtag Zampedri no Tricolor, que eu vou saber que você assistiu até o final. E o mais importante, né, cara? Deixa nos comentários aí o que você acha, você lembra dele? Você lembra dele nos duelos contra o São Paulo, lá pela Sula? Você gosta do nome? 37 anos? Você viu alguma coisa dele aí nas redes sociais? Não viu? Viu vídeos dele? Como que ele joga? Como que ele não joga? Deixa aí, eu tô curioso para saber o que você acha. E deixa aí o nome que você quer ver como centroavante do São Paulo aí pro segundo semestre, né? Deixa aí. Quem que você acha que o São Paulo deveria contratar? Não precisa ser só entre as opções aqui que eu disse, não, né? Que eu falei que o São Paulo de fato conversa, né? Põe aí o seu sonho para centroavância do São Paulo, tá? Deixa o like, se inscreve, curte, compartilha, essa coisa toda. E ajude a gente, faça seu Pix, faça sua doação, ajuda a gente aí. A gente volta a qualquer momento com mais informações, provavelmente com um videozinho na terça-feira. Eu tô querendo fazer um vídeo de opinião, né? Sobre o momento do São Paulo, né? Sobre se o time pode jogar mais, enfim. Vou ver isso daí com calma. Tchau, beijo do gordo. Faltou, faltou ter um pouco mais. Quando o Zubeldia vem e troca, né, e coloca o Luca em campo no intervalo no lugar do volante, no lugar do Pablo Maia, um jogador que não entrou bem no jogo, um jogador que errou, um jogador que vacilou. Não estou falando aqui que ele está crucificando o Pablo Maia, longe disso, mas para mim não parece uma proposta de jogo. Não parece uma ideia do que ele queria construir com o jogo. Me parece muito mais, desculpa a sinceridade, me parece muito mais um desespero. Um desespero de um técnico que sabia que o time dele não vinha jogando bem, né, não, vinha vacilando demais no Brasileirão, taca a corda no pescoço, precisa apresentar resultado. Então não parece ser algo, né, trabalhado, pensado, e, de novo, em cima de um adversário frágil, de um adversário que veio para se retrancar, e depois do São Paulo ter enfrentado o Sport, ter perdido ponto, ter enfrentado dois times da Libertadores em casa e ter perdido ponto. São Paulo teve, quer dizer, só nessa brincadeira aí são 8 pontos perdidos, né? 6, né, na verdade. São 6 pontos perdidos do São Paulo contra adversários mais fracos dentro de casa. Já era para ele saber como é que joga, como é que testar o que melhor ele tem na mão. Eu não vou cair nesse papo de que o Grêmio é um adversário difícil, é um adversário traiçoeiro, de que... Não, o Grêmio é um time em crise no Brasileirão, que veio com uma proposta extremamente reativa,
Então, caberia. O técnico tem que achar mecanismos e fórmulas para extrair o máximo do seu elenco, para olhar para campo e encontrar atalhos, principalmente jogando em casa. E para mim o São Paulo de novo não fez isso, né? Não vou ser um cri-cri, um corneta aqui de atacar o treinador pura e simplesmente falando assim, não, foi uma vitória culposa do São Paulo. Não, né? Eu acho que a qualidade individual do São Paulo sempre vai sobressair. Porque o São Paulo é um time com ótimos valores individuais. O São Paulo é um time com bons jogadores, com caras que sabem o que fazer com a bola. Você tem um Oscar que sabe o que faz com a bola. Você tem até esse menino Luca, que entrou riscando hoje Arisco, um moleque que tem futuro no futebol. É uma joia rara, né? O Lucas Ferreira, por mais que esteja muito bem marcado hoje, sabe o que fazer com a bola. O Luciano, bem ou mal, sabe o que fazer com a bola. O André Silva, bem ou mal, fez uma partida apagada, no final fez o pênalti, converteu o pênalti, perdão, sabe o que faz com a bola. Então, assim, é muito mais, de novo, na base da individualidade, da qualidade individual, do que na qualidade coletiva. Né? O São Paulo, como eu disse, foi uma boa virada, essencial para as pretensões do São Paulo no campeonato, só que, de novo, ficou um gostinho amargo na boca de um time que passou um susto que não deveria ter passado, de um time que precisa trabalhar melhor coletivamente, de um time que tem que buscar soluções ofensivas e defensivas melhor, como um grupo de definição de quem marca quem, de preenchimento de espaço, de conversação. Não parece ser o caso. Tá? De novo, a gente se confunde muito, né, quando existe uma boa jogada como a do Enzo Dias, que cruzou e o Arboleda conseguiu se antecipar a essa defesa do Grêmio e fazer um gol. Então a gente entende isso, muita gente entende isso como um ótimo trabalho coletivo. Não, não é. Trabalho coletivo seria o São Paulo no primeiro tempo ter feito 2 gols do Grêmio, diante da fragilidade do adversário que estava escancarado e sem sofrer o gol. Né? Ter um plano de defesa muito bem estabelecido na hora do gol do Grêmio. Né? Infelizmente, eu queria vir aqui dizer coisas muito positivas, jogar o astral lá pro alto, só que não é o perfil desse canal, não é o meu perfil. Né? O nosso perfil realmente é de ser analista. De quando o São Paulo joga bem, a gente vem aqui e fala: São Paulo não jogou bem. São Paulo teve uma boa virada, só que coletivamente o time peca. E aí é claro, né? Como eu disse, cada um tem sua linha, cada um tem seu pensamento, cada um fala aquilo que quiser. Aqui nesse canal a gente preza pela sobriedade, não é realidade o termo, né? A gente preza pela sobriedade mesmo, sabe? A gente preza por sermos extremamente racionais, sem tanta passional, né? E eu acho que, no saldo geral, é isso. É isso. É uma vitória que o São Paulo precisava, né? São Paulo precisava. São Paulo não tem time para brigar contra o rebaixamento, pelos seus talentos individuais, pelos nomes. Falta ter um grupo, ter um time coeso, que saiba interpretar as ações e atuar de acordo com o que elas oferecem. De novo, na base do boi bumbá, na base da individualidade. É assim que o Lucas fez o gol quarta-feira, é assim que o Luciano sofre o pênalti e que o Arboleda empatou o jogo hoje. Tá certo? Deixa aí nos comentários aí, tá? Se inscreve, deixa o like, curte o canal, tá? É muito importante, você sabe, a sua participação para que a gente seja mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Né? Se quiser e se puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar o Avante Meu Tricolor financeiramente. O QR Code do Pix está na tela e entre para o nosso clube de membros. Você entra, tem um ganho direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Né? Eu falei grupo de membros? Né? É o nome, termo que tá na moda, né? Desculpa, né? Eu tava aqui mudando aqui que a coletiva do Zubel já tá ao vivo lá e eu vou prestar atenção. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.